Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de matemática comercial e financeira, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre capitalização e amortização. Capitalização composta. Na aula passada, para quem não lembra, a gente falou sobre um pouco sobre renda imediata, a renda antecipada e a renda diferida, tá? Para a capitalização composta, nós vamos nos preocupar com duas, a renda imediata e a renda antecipada, ok? Então, vamos dar uma olhada de como é que a gente calcula essas duas rendas. Consideramos o seguinte problema. Uma pessoa deposita em uma financeira no fim de cada mês, durante 5 meses, a quantia de R$100. Calcule o montante da renda, sabendo que essa financeira paga juros compostos de 2% ao mês, capitalizados mensalmente. Então, você sabe que o capital é 100, que a taxa é 2% ao mês, ou seja, 0,02, né, transformando. E o período é 5 meses, tá? O gráfico abaixo esquematiza a situação. Então, nós temos aqui o zero. Na primeira aqui ele vai pagar 100. Na segunda, o capital vai continuar sendo 100. E assim por diante, né? Assim, cada depósito de 100 representa o capital inicial aplicado a 2% ao mês e por prazos que vão de 1 a 5 meses. O que se pede no problema é a determinação do montante desse depósito na data final, sendo montante final, o período, é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Isso aqui a gente já estudou, nada mais é do que a fórmula do montante composto, certo? É um montante composto. E como o último depósito não terá rendido por ser aplicado exatamente no dia em que se pede o montante, resulta. Então, no caso aqui, nós vamos fazer com o primeiro, com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Com o quinto a gente não vai fazer. Por quê? Porque o depósito não terá rendimento. A observação que eu faço nesse caso aqui, que difere do montante composto, é exatamente que o último não vai ter rendimento. Como, por definição, o valor do montante de renda SNI, colocar aqui, que ficou um pouco embaçado, ó, é S, tá? Aí assim, ó, NI. É igual à soma dos valores de montantes de seus termos, podemos escrever. Caso aqui nós temos o S5, porque eu tenho um período de 5 meses, e a taxa de 0,02. Aí vai ser quem, ó? Vai ser esse valor, tá, de 100 multiplicado por 1,02, aqui, 100 vezes 1,01 elevado a 2, tá aqui, 100 vezes 1,02 elevado a 3, 100 vezes 1,02 elevado a 4. Além desses, tem esse outro valorzinho aqui, ó, que eu não multipliquei pela taxa elevada a 5. Por quê? Porque não rendeu, não teve rendimento. Então, mais 100 por causa dele. Esse 100 aqui inicial é exatamente pelo valor aqui do tempo igual a 5. Aí aqui colocou 100 em evidência, resolveu, encontrou que 100 vezes 5,204 é igual a 520 e 40. Então, a soma 5, 0,02 é igual a R$ 520,40 aproximadamente, ok? Então, tá aí calculado o montante da renda. Observação, tá? Não é elevado a 5. E aqui você vai pegar todos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro é uma soma, uma somatória. Pelo exemplo dado, podemos comprovar o esforço computacional despendido para obtermos o montante de uma renda. Vamos então obter uma fórmula que minimize esse esforço, sendo que T é o valor de depósitos periódicos, N é o número de períodos e a taxa de juros. Usando raciocínio análogo ao do exemplo dado, que a gente fez agora aqui acima, temos que
o somatório é igual a t, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. O fator 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i é um fator de capitalização. Tá? Ele é chamado como fator de capitalização, indicado por, novamente, ó, S, N, I. Ok? E aqui nós chegamos a uma resposta final, uma fórmula final para um montante de uma renda imediata. Tá? Esses valores, gente, é dado através de uma tabela que é utilizado na matemática comercial financeira. Ok? No material de vocês que eu vou disponibilizar, ou que eu já disponibilizei, não lembro, mas eu vou recordar, essa tabela está na página 236. Para quem não é meu aluno, basta pesquisar, tá, a tabela do fator de capitalização do montante de renda imediata. Mas no material que eu disponibilizei para os meus alunos, a tabela está na página 236. Então, mesmo que eu não saiba quem é esse SNI, né, eu tenho uma tabela onde eu tenho as linhas aí se referindo aos períodos e às taxas a serem trabalhadas. Vamos falar um pouquinho sobre a renda antecipada. Seja TNI, valor de depósitos periódicos, o número de períodos, a taxa de juros. Como vimos na renda antecipada, depositamos no início do período N parcelas iguais a T, a uma taxa unitária I, referidas à mesma unidade de período constante. Então, lá nós tínhamos parcelas fixas, né? 100, 100, 100, 100. Como neste caso o depósito é feito no início do período, ao final deste período ele já terá dado origem a um montante. Então, aqui se difere porque lá não dava rendimento no último. E aqui não, porque nós vamos começar do tempo zero, né? Lembra da renda antecipada? Lá começa do tempo 1, da primeira prestação. Aqui nós vamos começar do tempo zero. Então, o período lá que inicia na renda, né, na primeira lá, é 1. E aqui a gente vai iniciar do zero, que é por isso que é renda antecipada, tá? E aí nós temos essa formulazinha aqui, baseada na anterior, ok? Aí observe que ele utiliza o N mais 1, né, ó, o N mais 1. Esta fórmula nos dá o montante de uma renda antecipada, ok? Então, é ela que a gente vai utilizar para o montante de uma renda antecipada. Certinho? Para os demais alunos, né, que estão assistindo a aula, eu vou disponibilizar o material, certo? Mas para os que já estão no Instituto Federal, nós temos o acesso ao material que vai dar exemplos respondidos com relação ao montante de renda antecipada e de renda, vamos lá, só não vamos olhar a diferida, tá, gente? É a renda antecipada e a renda imediata, ok? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.